fala do preparo de uma organização em Customer Intelligence. O que fazem as empresas que são líderes nesse espaço? Bom, vamos lá. Primeiro, eu gostaria de estabelecer o que é Customer Intelligence. Então, é uma prática dentro do SaaS, onde a gente oferece soluções de negócios, desde a camada analítica para gerar insights sobre os clientes, a parte de orquestração e a obtenção das informações do cliente para que ela possa ser entregue lá nos canais onde esses clientes estão interagindo. Então, é todo o apoio no ciclo de aquisição, retenção, rentabilização do cliente dentro das organizações. As organizações que adotam esse tipo de solução, elas buscam estabelecer uma melhor experiência do cliente e uma melhor eficiência operacional. Então, é nessas iniciativas em que o SaaS apoia as organizações. E o que as empresas mais avançadas no espaço de Customer Intelligence fazem que outras deveriam olhar? Hoje, quando a gente olha o mercado, houve uma transformação digital muito grande. Então, as empresas se digitalizaram e elas precisaram evoluir a capacidade delas de conhecimento do cliente para ser entregue efetivamente para o cliente as mensagens de forma personalizada. Então, hoje as empresas que estão ali na ponta, elas usam da inteligência artificial gerada pelo próprio SaaS, mas usa toda a plataforma de Customer Intelligence para poder entregar essa mensagem individualizada e personalizada. O que a gente vê muito é que as organizações que ainda não atingiram esse nível de personalização, elas não têm essa conexão entre a inteligência gerada e a entrega dessa personalização para o cliente. E existem alguns setores que estão mais avançados do que outros nesse contexto geral? São maturidades diferentes e necessidades diferentes, né? Então, por exemplo, quando a gente olha bancos, eles estão muito mais preocupados em melhorar a aquisição de clientes e ter um gasto mais efetivo nas mídias que impulsionam a aquisição dos clientes. Então, a inteligência artificial ajuda nisso e a gente consegue ajudar o cliente a fazer essa conexão de identificar melhor os leads e trabalhar esses leads. Até porque cada fintech que tem sua nova aplicação ou bancos que abrem suas contas digitais, eles trazem um produto novo para concorrência no mercado. Então, eles precisam ter essa agilidade na personalização. Quando a gente fala em varejo, existe muito a questão de aumentar o ticket médio no e-commerce, fazer essa conexão entre o físico e o digital. Então, se você não tem uma plataforma ali que te dá essa visibilidade do profile do cliente nos dois mundos, você vai ter a dificuldade de fazer essa personalização. Então, as empresas buscam isso para poder melhorar ali os seus resultados. E quando a gente fala em telecomunicações, está muito conectado à retenção e ao valor que o cliente gera para o negócio de telco. Então, hoje a gente sabe que existe um custo operacional muito grande nas empresas de telefonia e cada vez mais o cliente ele tem à mão a possibilidade de trocar o seu plano por uma outra operadora. Eles usando a inteligência e podendo entregar essas recomendações para cada cliente individualmente, eles conseguem fazer isso de uma forma muito ágil, em tempo real e garantindo a oportunidade de interagir com o cliente com uma mensagem relevante e consistente dentro da jornada do cliente. Você conhece muito o mercado de CI no Brasil, mas hoje você é baseada nos Estados Unidos. Comenta um pouquinho sobre o nível de preparo das empresas nos Estados Unidos em relação às brasileiras nessa área. O que eu vejo, assim, a evolução dessa transformação digital, eu vejo que nos Estados Unidos eles têm a parte analítica, mas muito como uma área de insights ali onde eles geram conhecimento, mas eles não colocam isso efetivamente na ponta em ação. Ou seja, numa interação com o cliente, fazer um uso efetivo dessa camada analítica. Então, isso é uma coisa que eu vejo diferente do Brasil, porque a busca por essa orquestração, ela é muito mais aquecida. E aí eu não vou falar só de Brasil, eu acho que de América Latina como um todo,
né? As empresas investiram muito em em plataformas como a do SAG, inteligência artificial, tem os insights e muitas delas investiram em soluções de MarTech para poder entregar uma mensagem personalizada ou fazer as suas campanhas de forma individualizadas para o cliente. Porém, o que eu vejo é a busca pela orquestração, né, entre a distribuição dos canais e esse conhecimento do cliente trazido para entregar a personalização ali através das stacks de MarTech, faz com que o Brasil esteja um pouco à frente, a América Latina está bem posicionada nesse sentido, e no mercado americano eles ainda não têm isso muito claro ali definido. As estratégias em canais digitais, elas têm um foco, e as estratégias de crescimento de base de cliente, de revenue de base de clientes, ela tem um outro foco, que é muito mais o CRM antigo ali, que ainda é o conhecimento do cliente e ações específicas para os clientes, as ações em canais digitais muito focadas em aquisição. E elas são dispersas, vamos dizer assim, elas não trabalham em conjunto. Então, eu acho que o mercado latino ele tem uma evolução aí bem grande nisso e tem isso no radar como estratégia dentro das organizações. Legal. Você falou da diferença em adoção e estratégica também, mas fala um pouquinho dos desafios que esses mercados enfrentam. São parecidos? Tem a ver com um lag aí de adoção aqui na América Latina ou não? O que eu vejo é assim, muitas empresas, elas adquiriram soluções especialistas dentro do contexto de MarTech, que são as soluções de tecnologias de marketing. Então, muitas delas têm, eu tenho o meu broker de SMS, eu tenho o meu broker de e-mail, eu tenho uma plataforma que faz o envio, que são plataformas de marketing cloud que fazem o envio dessas mensagens, mas elas não têm a capacidade de fazer essa ponte, essa conexão e essa orquestração dessas diferentes tecnologias existentes. Então, hoje o que a gente vê na agenda dos CMOs, por exemplo, é como é que ele tira proveito de trabalhar, por exemplo, os dados que ele conhece do cliente dele, os dados que o cliente está gerando ali nos canais digitais ou dados em canais de interação online, por exemplo, chatbots, call center, enfim, e usar isso em conjunto. Então esse é um desafio enorme dos CMOs, porque eles não conseguem ainda ter essa visão clara, e aí muitos deles buscam tecnologias de CDP, como o SaaS pode prover, para que ele possa ter essa visão completa do cliente. O outro ponto é a orquestração de tecnologias existentes. Então, na nossa visão, nossa stack é uma stack híbrida. Então, eu consigo entregar nesse desafio que os CMOs têm de orquestrar canais, por exemplo, que eles tenham, orquestrar acesso das informações que eles têm atualmente e trabalhar isso de uma forma conjunta, numa visão completa ali que a gente chama da orquestração da jornada do cliente. Então, esses dois pontos seriam os dois pontos mais relevantes em termos de desafios que as organizações têm, inclusive, buscado o SaaS para ajudá-las nesse caminho aí para o futuro. E você percebe que esse é o caso dos CMOs norte-americanos e brasileiros. Sim. É uma coisa global. É uma coisa global. Em movimentos diferentes, vamos dizer assim, mas é uma necessidade global que a gente tem visto. Inclusive, na Europa, lá no passado a gente teve um boom muito grande, por exemplo, de mecanismos de decisioning, né? Plataformas de decisioning, assim como a gente entrega a plataforma de recomendação em tempo real, com analytics fazendo parte dessa decisão do que recomendar para uma próxima melhoração do cliente, uma próxima melhor oferta. Mas hoje isso faz parte de toda essa orquestração, que não é só a entrega de uma recomendação, mas é saber onde eu entrego uma mensagem através de um canal outbound, onde eu respondo em tempo real num canal em que o cliente está interagindo, e isso fazer parte de uma única experiência do cliente. Legal. E agora falando mais especificamente sobre telcos, como o CI pode ajudar a personalizar a experiência do cliente e por que isso é importante? Primeiro, por conta do cliente se sentir um cliente único, né? Então, isso faz a diferença, e quem trabalha com a experiência do cliente sabe que o cliente reconhece a marca que efetivamente entrega algo relevante para ele no momento em que ele mais precisa daquele serviço. As telcos, apesar delas terem ainda ações desconectadas, podemos dizer assim,
do que vai pelos canais outbound e do que está sendo recomendado nos canais inbound, principalmente canais de atendimento, hoje elas estão buscando unir essas duas frentes para que tenha uma comunicação orquestrada com o cliente. Então você tem, por exemplo, as áreas de digital fazendo ações junto aos clientes que ainda não atingiram um determinado nível de personalização, e você tem a parte de recomendação de ofertas que pode estar plugada ali, apoiando essa estratégia para que ela seja mais personalizada. Além disso, orquestrar que uma busca que um cliente faça ou um produto que esse cliente tenha interesse, ele possa virar um lead, mesmo sendo cliente, dentro da estratégia comercial que a Telco tenha. Então a gente consegue entregar esse processo para que a Telco possa cobrir desde o canal digital, o momento de aquisição, até o canal de interação, onde o cliente possa estar numa loja, num canal de atenção ao cliente, no mobile app e fazer a contratação de um produto ou serviço recomendado a ele. Legal. Então essa preocupação, ela é inerente aí a melhor reter o cliente, porque a retenção ela é um custo muito menor do que os trabalhos de aquisição de novos clientes, ajudar, né, com a inteligência, mover esses clientes para planos que sejam muito mais relevantes para esses clientes. Ou seja, às vezes eu tenho um cliente que usa pouco o produto que ele tem e eu posso diminuir o plano dele, mas eu tenho outros clientes que estão sempre fazendo complementos ao pacote que ele tem, porque não cobre aquilo que ele tem, que ele precisa usar. E a Telco, ela tem essa capacidade de poder usar a inteligência artificial para ver que clientes ela pode diminuir receita, que clientes ela pode aumentar a receita, mas no geral ela tem um foco no aumento de receita nos produtos e serviços que ela oferece para os clientes. Então a gente apoia também nesse planejamento comercial e que vai ajudar na jornada toda do cliente. Eu tô pensando aqui que eu acabei de mudar de operadora de celular e a operadora só ofereceu uma oferta melhor para mim quando eu queria sair. História da vida de todo mundo, né? Então, como que uma operadora pode usar a CI para não perder o cliente na última hora, né? Perfeito. Quando o cliente já está de saco cheio. Bom, então eu vou olhar com o que nós podemos oferecer para apoiar as operadoras, né, nesse sentido. Então, o primeiro ponto é o que a gente chama de Customer Insights, é eu entender o perfil de consumo do cliente. Então, com soluções do SaaS, as operadoras de telco, elas entendem o perfil do cliente, elas podem entender qual é o conjunto de melhores ofertas a oferecer para aquele cliente, sejam produtos complementares ao pacote que ele tem, seja uma mudança de plano, onde ele vai de um pré para um pós, ou de um pré para um controle, que é o plano híbrido, né, que você pré-paga, mas ele tem um valor mensal que é um pagamento fixo. O que acontece? Essa inteligência, ela apoia as estratégias comerciais. Então a gente fala, olha, eu tenho um leque de recomendações aqui para esse cliente. Essa informação, ela pode ser usada para definir, ok, para o cliente A, eu posso oferecer um upgrade de plano. Para um cliente B, eu posso oferecer um downgrade, que é como eu estava explicando. Eu consigo diminuir o meu atrito com o cliente, eu vou ser, como telco, eu vou ser proativa em oferecer um serviço que vai agradar o meu cliente, eu posso fazer pesquisas de satisfação para entender quando eu diminuí ou quando eu aumentei o serviço ou o pacote oferecido para o cliente, qual o nível de satisfação dele, e em muitos casos, esse nível de satisfação vai ser muito melhor, porque ele entendeu que aquela empresa de telefonia ofereceu algo dentro do que ele precisava e foi proativo. Não foi no momento em que ela já não tinha, o usuário já não tinha mais confiança ali no produto que ele usava, ou até não estava sendo suficiente para o que ele precisava usar mensalmente ali dentro das necessidades dele. E essa proatividade a gente consegue nessa combinação da inteligência, né, e da comunicação e orquestração feita com o cliente. E como que CI pode ser utilizado em conjunto com inteligência artificial e quais são as tendências nesse espaço que podem ser interessantes para operadoras?
Hoje a gente vê um aumento muito grande de inteligência artificial. Algumas operadoras estão mais evoluídas, outras menos, mas assim, todas elas usam a inteligência artificial de alguma forma. O ponto está em operacionalizar essa inteligência, ou seja, não adianta eu ter um grupo de data scientist e a partir daí eu não utilizar essa inteligência lá na ponta para oferecer o que é relevante para o cliente naquele momento. A questão de fazer o uso da analítica não é só implementar uma estratégia de inteligência artificial ou de uso de modelos preditivos que vão indicar os melhores produtos, a melhor combinação de produtos para cada cliente, olhando o melhor ingresso que esse cliente pode trazer para a empresa de telefonia. Mas fazer o uso desse mapa de ofertas, vamos dizer assim, para poder entregar a melhor oferta ou ação para o cliente naquela interação que está ocorrendo com o cliente. Então, quando a gente olha, as telcos elas estão buscando uma melhora de ingressos dentro do cliente que ela tem. Eles têm investido, pelo menos o que eu vejo lá fora, em iniciativas de monetização de dados, onde eles podem fazer parcerias com marcas terceiras ou outros produtos para que os clientes deles possam receber essas ofertas, né, e tenham um benefício em uso dos serviços da própria telecom. Então é uma moeda de troca, né, onde todo mundo sai beneficiado. A marca que faz um investimento ali naquela audiência, o cliente que sai satisfeito porque está adquirindo, tendo um upgrade ali no teu produto ou utilizando melhor o produto, e a telco que tem uma linha de revenue, uma nova linha de receitas. Né? Então isso é algo importante. E a orquestração. A orquestração é algo muito crítico porque não adianta eu ter interações personalizadas nos canais em tempo real, enquanto eu estou soltando campanhas massivas, segmentadas, mas de um outro tema que está desconexo ali do que eu estou interagindo com o cliente. Então, quando a gente fala de orquestração, não é somente ter um mecanismo de decisão, uma entrega de uma interação, mas é eu ter a gestão otimizada das minhas ofertas e das minhas abordagens dentro de todo o ecossistema de canais e sistemas que a empresa de telefonia tenha, em que o cliente pode estar interagindo. Porque a jornada dele, ela não é determinada, né? Ele pode estar interagindo em qualquer ponto de contato. E a empresa de telefonia precisa estar preparada para poder interagir com ele em cada ponto de contato de forma personalizada. Legal. Você já pincelou alguns pontos críticos aí, mas quais são os principais gargalos que as operadoras normalmente enfrentam para avançar nessas frentes que você citou? Sim, eu acho que um ponto é a parte de aquisição de dados, né? Então tem a questão de você poder ter acesso aos dados em streaming, que faz toda a diferença, principalmente quando a gente está falando do contexto do cliente. Então a gente ajuda as telcos nesse ponto de fazer essa aquisição de dados, seja de canais digitais ou de transações de consumo desse cliente, poder reagir a isso em tempo real. Um outro ponto é a conectividade com os distintos canais. Então, muitas vezes, o uso dos canais de outras plataformas, ele tem a dificuldade de fazer essa conectividade. Então, a gente cria caminhos de conectar esses canais para que a telco possa ter essa facilidade e habilitar eles para poder usar os dados históricos do que ele conhece do cliente, da inteligência gerada, combinando com esses dados que eu recebo dos canais ou dos sistemas, para que eu possa criar e gerar o contexto adequado para o cliente e oferecer algo nesse ponto. Então, quando eu falo em orquestração, eu acho que esses são os grandes pontos onde podem causar um impacto na implementação de um projeto dessa natureza. E a nossa abordagem recomendada é trabalhar por casos de uso. Então, lá no passado, quando a gente falava de entregar uma plataforma de orquestração, falava assim, vamos conectar todas as fontes de dados, todos os canais para eu poder fazer orquestração. Não, o ideal é você identificar qual é o teu resultado que você pretende obter com esse caso de uso. E aí você entender quais são os sources, quais são as suas regras comerciais, as regras de negócio que você vai aplicar nessa orquestração. Que canais você vai utilizar para você plugar e aí você habilita esse caso e já começa a coletar valor disso. Então isso acelera muito o processo de reconhecimento do resultado que uma plataforma desse tipo pode entregar.
as telcos. Como que você avalia que as empresas estão avançando em endereçar esses desafios que você citou, tanto lá fora quanto aqui no Brasil? Hoje eu vejo que elas têm buscado muito o que o Gartner, o Forrester, falam em Customer Journey Orchestration. Então, esse é um tema muito crítico, principalmente para as áreas de growth, onde eles buscam, né, ter mais clientes mais rentáveis, gerando maior receita, tendo uma vinculação maior de produtos e serviços. Por exemplo, a gente tem empresas de telco que também têm operações de TV, então eles estão levando, por exemplo, no streaming de conteúdo, ações personalizadas dentro do conteúdo exposto para o cliente. Então eles também estão buscando outras formas para eles poderem estar atingindo o cliente de formas diferentes e gerando uma experiência positiva. Esse é um caminho, principalmente nos Estados Unidos, essas empresas que têm geração de conteúdo ou streaming de conteúdo, elas têm buscado muito isso, que é o conhecimento do cliente em relação ao que ele assiste, o que ele usa, e poder promocionar conteúdos e serviços adicionais ao que ele demonstra interesse dentro da programação de streaming. Então isso é bem bacana, porque gera essa nova conectividade, né, com o próprio usuário. Pensando em tendências para esse ano e o próximo, quais áreas o DCI e os seus clientes têm buscado entender melhor? Então vamos lá, eu acho que a questão do CDP é algo bem relevante, porque é justamente ter a visão única do cliente e poder aplicá-la dentro de toda a gestão da experiência do cliente. Esse é um ponto crítico. A parte de gestão de ofertas em tempo real, ou seja, eu poder ter a decisão de que recomendação, de que próxima melhor oferta oferecer para o cliente numa determinada interação. Então isso também afeta a experiência do cliente, isso é algo que eles estão buscando, ou buscando melhorar. Os que já fazem, eles estão buscando otimizar essas ofertas que são entregues aos clientes, porque eles olham o objetivo de negócio, mas do outro lado eles veem o que é possível entregar para o cliente dentro dos interesses que esses clientes têm, né? Então acho que esse ponto da otimização, da recomendação em tempo real e essa parte de poder entregar a personalização nos distintos canais, principalmente a parte digital. Hoje as telcos elas estão operando muito forte no e-commerce como um novo canal de vendas. Elas têm buscado melhorar o carrinho abandonado dentro do e-commerce para que elas possam reverter esse cliente como um lead que chegou pelo e-commerce e poder oferecer um produto, como ela conhece o cliente, poder oferecer um produto inerente àquilo que o cliente está buscando, né? Então, esse caso a gente tem implementado em vários clientes aqui na região e que realmente tem trazido resultados, que é a combinação do que o cliente tem interesse ali no canal web e a recomendação que eu entrego para ele naquele momento. Então a gente melhora muito a conversão nesse novo canal. E agora pensando em áreas de priorização, quando a gente considera as tendências, aí as áreas que os clientes querem avançar em CI, quais áreas você sugere que organizações priorizem quando pensam em levar a estratégia deles para o próximo nível? Existe normalmente a área que trata da aquisição de clientes, né? Então hoje o marketing digital ele é parte muito forte desse mecanismo de aquisição. Então é uma área que olha muito em como ela aproveita o conhecimento que a telco tem dos clientes para poder adquirir melhor os clientes nas mídias digitais, né, para gerar tráfego, por exemplo. Então isso eu vejo que é uma área que tem buscado apoio da inteligência artificial para melhorar as taxas de aquisição de clientes. A outra área que eu até comentei é a área de growth, ou seja, ela está olhando o que mais ela pode oferecer para o cliente, olhando as novas linhas de ingresso, olhando a capacidade de consumo do cliente, oferecendo produtos melhores ali, ou que façam mais sentido para o cliente, para vincular e efetivamente ter esse cliente mais leal, né, àquela empresa de telefonia. E tem essa área que eu diria que é de novos ingressos mesmo, onde ela está olhando como ela pode se beneficiar do conhecimento do cliente que eles têm para prover novos serviços. Então, é uma área distinta do marketing, normalmente é uma área que está olhando em novos negócios e a gente pode apoiar essas organizações
nessa entrega, né? E o que eu vejo é que, assim, o que tem de comum nessas áreas é o uso do conhecimento do cliente, dessa inteligência que pode acelerar o negócio.